Olá, cheio de energia para você, que está no canal Clara Mostra a Língua. É um canal feito para mostrar o que a língua tem de mais poderoso. Ela é um instrumento mais poderoso de comunicação no mundo. Eu sou a professora Clara Georgievich e hoje quem vai nos mostrar o poder da palavra é o Dr. Oswaldo Henrique Dweck Marx. Ele é um profissional de peso, ele é da área jurídica e é também da área da saúde. Eu vou ler aqui o currículo dele. O nosso convidado é professor titular livre-docente em Direito Penal na PUC de São Paulo, é diretor do Departamento de Saúde da Escola Pública Paulista de Ciências Médicas, ele é consultor e parecerista jurídico, foi procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. E ele é também doutor em Psicologia Clínica, líder do grupo de pesquisa Criminologia e Vitimologia da Faculdade de Direito e do programa de pós-graduação em Direito da PUC de São Paulo, onde também coordena o Núcleo de Direito Penal na pós-graduação stricto sensu em Direito. É tudo isso mesmo, não é, doutor? Nós vamos conversar sobre o poder da escrita no âmbito jurídico. Dr. Dweck, muito obrigada por aceitar o meu convite. É um grande prazer conversar com você. É um grande prazer falar com todos vocês, né? É um muito honroso convite da professora Clara. Tenho grande satisfação em fazer parte da sua entrevista e transmitir algumas coisas da minha experiência para os ouvintes. Muito obrigado. É uma grande honra, um grande prazer para mim. Todos vamos tirar bastante proveito das suas informações. Então, vamos à primeira pergunta. A palavra falada e escrita é a principal ferramenta de trabalho do advogado, não é mesmo? Se assim é, por que a linguagem jurídica é tão complexa, tão pomposa? Quais são os motivos, Dr. Dweck? Sim, tem toda uma tradição, né, de que a linguagem jurídica deveria ser diferente, né, da linguagem falada, mas eu penso um pouco diferente. Eu acho que a linguagem jurídica deve ser a linguagem que possa transmitir a maior comunicação possível de uma forma mais clara, mais objetiva possível. É claro que em todas as ciências, cada ciência tem os seus conceitos. E tem os conceitos da área jurídica, o que significa uma sentença, o que significa uma denúncia, o que significa um contrato. Mas, tirando o conhecimento necessário desses conceitos, a linguagem deve ser o mais clara, o mais objetiva e possível também. E muito importante disso, faz parte também se ouvir, por parte do advogado e por parte das pessoas, aquilo que chamamos do som do silêncio. O saber escutar. Hoje, poucas pessoas têm uma paciência de escutar, de ouvir histórias, de ouvir um conto, de ouvir uma narrativa. Então, saber escutar é muito importante também, em todas as profissões, principalmente na área jurídica. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o juridiquês está aí, não é? O juridiquês está aí e ainda sagra bastante. Eu pergunto, o juridiquês é uma língua, entre aspas, difícil só para leigos? Ou às vezes ele é também um desafio para os próprios profissionais da área jurídica? O desafio para os profissionais, não falo por mim, mas falo dos grandes profissionais da área jurídica, são aqueles que não usam o juridiquês. São aqueles que escrevem com facilidade, que escrevem, por exemplo, como Freud, para qualquer pessoa que ler, entender imediatamente aquilo que está no seu conteúdo da escrita. Então, não se deve usar, por exemplo, não se usa mais brocardos latinos, frases de efeito. Isso, eu acho que retira a força até do discurso jurídico, no meu ponto de vista. Perfeito, perfeitamente ao encontro do que eu também penso e acredito que boa parte dos nossos espectadores, não é? Vamos à terceira pergunta, e eu vou tirar essa pergunta, Dr. Dweck, de uma pesquisa de 2018, feita pelo INAF. O INAF é o Indicador de Alfabetismo Funcional. Essa pesquisa revelou, em 2018, que apenas 34% dos brasileiros com nível superior
são considerados competentes em leitura e escrita. O senhor percebe esse reflexo na sua prática profissional? Sim, com certeza. Eu vejo muito isso como professor também entre os alunos, porque hoje se preocupa muito com a rapidez da informação. Nós clicamos no Google, em qualquer site, nós temos imediatamente uma informação. Mas a característica da informação, professora, é que a informação é desprovida de reflexão. Então, a leitura, a reflexão ficam em segundo plano. Até eu falo para os meus alunos que nós devemos fazer com determinados estudos, determinados filósofos, determinados pensadores, um verdadeiro exercício de leitura e de reflexão. Eu acho que textos como, por exemplo, escritores de filósofos conhecidos, citar o Machado de Assis, hoje em dia, muita gente, muitos alunos não têm uma paciência de ler um livro profundo, quer dizer, porque a informação vem muito rápido. Eu acho que eu sinto falta e boas leituras, bons escritores, boas reflexões propiciam, têm uma relação direta, talvez, com uma boa escrita. Então, falo também nos autores jurídicos, né, nos grandes filósofos da filosofia do direito também, que devem ser lidos, inclusive para melhorar a reflexão e melhorar o conteúdo da escrita. Eu acho que isso, de uma forma até gramatical, Com né, uma certeza. forma de linguagem objetiva, eu acho que isso é o que eu sinto falta hoje, de uma forma geral, tanto nos advogados quanto nos alunos do direito. Perfeitamente. E aproveitando, né, essa sua observação muito bem feita, aliás, não é? E também associada a essa estatística do INAF, eu gostaria que o senhor comentasse que recursos as faculdades de Direito no Brasil oferecem aos seus graduandos para cumprir duas das mais importantes diretrizes curriculares nacionais que o próprio Ministério da Educação definiu no artigo 4º, que eu vou ler aqui. São dois itens, o item 2 e o 3. O aluno deve demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos de caráter negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização de normas técnico-jurídicas. E o terceiro item diz o seguinte: demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. Tudo tem a ver com essa sua observação anterior que está relacionada com o INAF, não é? Como que as escolas podem cumprir, não é? O que as escolas conseguem fazer para cumprir essas diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Educação. As escolas, eu estou me referindo às faculdades de Direito. Eu acho que é tentar fazer na graduação, no curso de Direito, repetir, simular aquilo que pode acontecer do ponto de vista prático. O professor pode estimular várias leituras, reflexões, discussões, debates, e que o aluno apresente, seja por um texto jurídico, seja oralmente, que ele possa fazer uma reflexão daqueles textos, ter a sua opinião, porque hoje, muitas vezes, em muitos lugares, os alunos se preocupam em decorar um texto, saber, mas ele não tem o treinamento, às vezes, de pegar textos diferentes, várias opiniões sobre um assunto, refletir, formar a sua opinião e construir aquilo que seria na educação francesa um compte rendu, por exemplo. Não é um resumo, e sim uma reflexão daqueles textos que foram lidos. Então, tem provas que eu até digo para os alunos, essa prova é dissertativa, vocês têm que construir, fazer uma introdução, desenvolver o texto. Mas outras eu quero questões que sejam objetivas, vocês têm que responder tudo em poucas linhas, serem objetivos. Então, propiciar isso, por exemplo, nos tribunais. Muitas vezes, os tribunais são cheios de sustentações orais. Então, o advogado, às vezes, tem 10 minutos, tem 15 minutos para colocar todo o seu pensamento, tudo aquilo que envolve o processo. Então, ele não pode perder muito tempo, ele tem que ser elegante, ele tem que ser educado, saber como lidar no tribunal, como participar de uma reunião, como fazer a colocação da sua fala de uma forma objetiva e clara, dentro de um tempo razoável. Então, eu penso que deve-se fazer na faculdade ter esse exercício de escrita, de peças práticas, por exemplo, o aluno vai fazer uma aula prática de como faz umas alegações finais num processo, de como faz um recurso, e ele exercitar.
Então, eu costumo fazer na sala de aula, eu trago um tema polêmico. Tem debate, tem discussões, então eu vou encaminhando o aluno para colar. Não, aqui você não usou um argumento jurídico, mude um pouco. E aí o treinamento, com o tempo, isso vai se sedimentando de tal forma que a pessoa passa a fazer isso de uma forma natural. Esse seu comentário, essa sua resposta, me faz lembrar uma ocasião, eu estava viajando de avião e a pessoa que se sentou ao meu lado era do departamento jurídico de um grande banco, um dos maiores bancos. E essa pessoa me disse que havia uma estatística: quanto maior o número de laudas, quanto mais laudas, maior o tempo que a justiça demorava para responder aquele pedido. Será que isso procede, tem a ver com a sua observação, a falta de objetividade, ou é uma prática normal, né? Eu acho que a peça processual é uma peça que deve conter tudo de uma forma objetiva, não podem ter repetições, mas tem que conter tudo. Então, como a técnica é como escrever tudo de uma forma mais objetiva. Uhum. Como preparar os seus argumentos de uma forma mais clara e o mais objetiva, porque os juízes têm uma quantidade de trabalho muito grande. Grande. Então, ele sente prazer quando ele lê uma peça processual de um advogado e aquela peça está bem escrita, os argumentos estão bem contidos. Agora, como é uma peça repetitiva, quando é uma peça mal elaborada, eu acho que aquilo enfraquece o argumento jurídico até. E uma coisa importante, que talvez não tenha sido uma das perguntas e que eu posso acrescentar agora, mesmo o adversário juridicamente, a parte contrária, tratar nos processos, nas peças, o juiz, o advogado, o promotor, todas as partes, até ainda que num determinado processo esteja numa posição contrária, com a maior urbanidade, a maior elegância. E nunca me refiro a uma peça processual para criticar um juiz numa sentença. Eu posso, com elegância, criticar uma sentença, mas não o juiz que proferiu a sentença. Uhum. Isso é muito importante. Muito importante, mas eu pergunto, doutor Dweck, tem espaço na comunidade jurídica para se escrever de forma mais clara e mais objetiva? Sim, todo mundo almeja isso. Todo mundo almeja pegar um processo, encontrar ali uma peça processual clara, objetiva e o mais sintético possível. Às vezes, por exemplo, eu sou parecerista jurídico, então eu sou, às vezes, contratado para fazer um processo que está no Tribunal Superior. É lógico que um parecer tem a consulta que deve constar, uma introdução, resposta aos quesitos, são vários itens, mas eu procuro fazer o mais objetivo possível. Quem vai ler aquele processo é o tribunal, então o juiz pega aquilo, está claro, está objetivo, e facilita muito o raciocínio dele, o trabalho dele e a própria defesa daqueles argumentos. Com certeza, mas e o cidadão comum, ele entende uma sentença que lhe é atribuída? Depende da peça. Por exemplo, uma peça que é dirigida ao Supremo Tribunal Federal é uma peça que tem uma escrita de um nível, vamos dizer, mais profundo, quer dizer, não é uma peça que é dirigida ao grande público. Então, sim, mas aquilo, o conteúdo que está dentro do processo, por exemplo, os depoimentos, as declarações, as decisões judiciais, por exemplo, dos juízes, né, devem ser de uma linguagem que qualquer do povo possa entender, principalmente as partes envolvidas no processo. Deve ser uma linguagem mais clara, mais possível, mais jurídica, mais complexa, mais clara e mais fácil de entendimento. Então, tudo isso tem que conter, não é? Não devem ter expressões que, por exemplo, que pessoas leigas não consigam entender, não consigam compreender. Principalmente, às vezes, são pessoas muito humildes que estão envolvidas naquele processo, que não têm, então tem que compreender, principalmente o juiz, um promotor, um advogado, numa audiência envolvendo pessoas de pouca cultura, tem que ter uma linguagem clara, uma linguagem acessível, porque as pessoas estão ali em busca de justiça. O judiciário existe para fazer justiça. Então, existe uma diferença daquelas peças, daquela fala do jurídica que é dirigida a uma pessoa, do povo, né? Uma sentença, por exemplo, é pública, ela deve ser entendida por todos. É diferente, por exemplo, de um recurso que é dirigido, que vai ser lido por desembargadores ou ministros de um tribunal superior. Eu entendo e até concordo em um certo ponto, mas eu volto a argumentar. Mesmo cidadão comum, leigo e de bom nível cultural, a quem lhe é dirigida uma sentença tem bastante dificuldade de entender.
Isso é Eu acho uma que então, realidade. a sentença, então, na minha opinião, está equivocada, porque uma sentença é uma decisão, né? É uma decisão de um processo que deve ser entendida por todos, né? Da forma mais clara e mais objetiva possível. Esse é o objetivo da sentença. É a publicidade da sentença, dela ser lida, e se a sentença se torna pública. E essa publicidade é que possa ser compreendida por todos. Existe, né, até um movimento que vem de fora, até começou nos anos 40 na Inglaterra, o Plain English, né? O inglês puro, o inglês básico, e é um movimento que vem crescendo de lá para cá e até chegou no Brasil de alguma forma, e um dia o Brasil vai conseguir escrever, né, de forma que a Eu população possa ler e entender. no início da minha carreira, como promotor de justiça, vou dar um exemplo, eu trabalhei com juiz, era ótima pessoa e tudo, mas escrever de uma forma tão difícil, tão complexa, que eu tinha que ir para fora levar, naquela época não tínhamos ainda computador, Google, nada disso, levava um dicionário ali, em cada parágrafo eu tinha que abrir 3, 4 vezes o dicionário para entender o que estava. Quer dizer, eu estou dando aqui um extremo. Então, a sentença ideal é aquela que não vai precisar de um dicionário para entender o que o juiz quis dizer. Boa, muito bom. Boa definição. Muito boa. Bem, nós estamos aqui chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu ainda tenho 2 perguntinhas, Dr. Dweck. Quais dicas o senhor daria para um advogado em início de carreira e para um estudante de direito? Primeiro, a estudar muito, porque hoje a quantidade de advogados que se formam é muito grande, a competição é muito grande, e, além disso, se dedicar muito a boas leituras e à língua portuguesa. Eu acho que a língua é a expressão, é como nós vamos nos expressar, seja na escrita, seja nas nossas defesas, seja nas nossas reuniões, nas nossas aulas. Então, fazer um treinamento não só da escrita, mas como oral. Não basta o aluno assimilar conteúdos jurídicos, deve ter esse treino de exteriorização. E tudo isso eu acho que estamos aí. Eu perguntaria, indicaria, por exemplo, para os meus alunos, a professora Clara Ferreira, para dar a sua experiência da língua portuguesa, né? Eu sempre brinco com meus alunos que quem escreve bem é Machado de Assis, né? Então, a pessoa ter humildade de procurar uma professora, de se interessar em escrever melhor. Não, mas eu escrevo está certo, mas está certo, mas pode escrever melhor. Então, é um caminho que não tem fim, não é? E a pessoa procura na vida sempre se aperfeiçoar, melhorar, saber e tratar sempre, eu penso sempre a educação, refletir bastante e se comportar, se apresentar bem perante o tribunal. Eu acho que isso conta muito nas defesas. Eu acho que a forma como a pessoa, às vezes o advogado está coberto de razão, mas ele é agressivo, ele trata as partes de uma maneira dura, ou ele quer aparecer mais do que o juiz que está no tribunal, não é? Então ele tem uma posição discreta, não precisa ser arrogante, não precisa demonstrar eloquência, ele tem que reduzir aquilo que em psicologia nós chamamos de narcisismo. Por mais competente que ele seja, ele tem que ter o cometimento. E ele pode ser muito forte nos seus argumentos, muito agressivo da maneira mais delicada possível. Com certeza, a eterna luta entre forma e conteúdo. Né? Exatamente. O conteúdo pode ser o mesmo, mas as formas variam bastante. E todo texto emociona o leitor, não é? Seja um texto escrito, seja um texto falado. Ele está ali para sensibilizar o leitor, o espectador, o ouvinte, não é? E, finalmente, eu pergunto, Dr. Dweck, e para os advogados das antigas, algum conselho? Os advogados das antigas, eles já têm, né, a sua formação estabelecida, né, já tem, né, mas eles, eu acho que o bonito da vida, da nossa existência, é sempre, enquanto a pessoa está viva, ela está atuando, ela tem como aprender, ela tem como melhorar, ela tem como se aperfeiçoar, não é? Às vezes vale a pena a pessoa que tem dificuldade fazer até aulas de oratória, de falar, conversar, se expressar. Eu acho que sempre pode melhorar alguma coisa. Muito bom. Excelente. Vou fazer uma entrevista também com algum profissional sobre oratória. Achei um ponto muito importante neste seu comentário. Muito bom. Eu não sei se cabe aqui, eu me lembro que
Na época que eu fiz concurso, eu tinha assim, porque uma coisa é estudar, outra coisa é chegar num auditório grande, cheio, perante uma banca examinadora, com 5 examinadores ali, numa prova oral final. Se passa naquela prova oral, tem uma profissão para o resto da vida. Se é reprovado, começa tudo de novo a estudar para se preparar para um novo concurso. Então, aquele momento é um momento muito difícil. Ou aquele que nunca fez uma sustentação oral vai no Supremo fazer a primeira. Então, ele vai ali, ou nunca fez um júri, vai fazer o primeiro júri. A pessoa treme, as pernas balançam, não é? Então, acontece sempre isso. Então, fazer um treinamento de oratória, um treinamento que isso vai dar uma segurança muito grande. Então, naquela época, eu me sentia e fiz um curso. Estudei 2 anos oratória com uma professora, treinava 1 hora por dia para fazer uma prova oral de 30 minutos, vamos dizer assim. Então, mas isso foi útil para mim. Não é? E dar aulas também, com a experiência também de se colocar numa sala de aula perante 50, 60, uma plateia, isso vai tornando a pessoa mais experiente, mais tranquila para falar em público, para se desenvolver, para se expressar. E não se esquecer, porque no âmbito jurídico também, professor, o direito é uma profissão que tem muitas coisas quem faz direito. Pode ser embaixador, pode ser juiz, pode ser advogado de uma empresa, pode ser uma porção de coisas e pode até advogar, se quiser. Não é? Então... com certeza. É verdade. O importante é buscar capacitação sempre. E capacitação todos nós precisamos sempre, em qualquer que seja a sua área de atuação. E por falar em capacitação, doutor Dweck, conta que eu estou sabendo que tem uns cursos aí para sair, estão no forno, né? Eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre esses cursos que estão para sair. Os nossos ouvintes talvez tenham interesse, né? São coisas que você está coordenando. Acho que muitos poderão se interessar. Então, nessa minha função, né, tanto acadêmica quanto na função de parecerista jurídico, consultor jurídico, eu acabo frequentando muitas universidades, muitos professores, conhecendo muitos advogados, e eu termino organizando alguns cursos, e eu sou até, como colocou muito bem a professora, diretor do Departamento de Direito em Saúde da Escola Paulista de Ciências Médicas. Então, estamos agora organizando um curso com mais de 30 professores, online, né, à distância. Os alunos que fizerem curso vão poder assistir o curso por 1 ano, vão ficar com o curso gravado e tudo. Também estou organizando 2 outros cursos, um de Direito Penal Contemporâneo, contando com grandes nomes renomados professores, né, na área penal, e também um curso de processo penal, né? Fora os cursos eventuais que surgem, né? O que eu posso fazer, professor, é passar o curso quando estiverem organizados para poder divulgar entre seus alunos, né? Se tiverem interesse, será um prazer. E se algum dos ouvintes também tiver interesse em conversar comigo sobre qualquer assunto, eu me coloco inteiramente à disposição. Vou deixar seu contato aqui no canal. Exatamente, será um prazer. Chegamos ao fim. Foi um prazer conversar com o Dr. Oswaldo Henrique Dweck Marques. Muito obrigada por aceitar o convite. E eu espero que este nosso bate-papo tenha sido útil para você que acompanha o canal Clara Mostra a Língua. Quem quiser saber mais sobre comunicação escrita pode me acompanhar nas redes sociais, pode acessar o meu blog, e pode deixar escrito aqui que tema você gostaria de ver para uma próxima entrevista. E agora as despedidas do Dr. Dweck. Eu agradeço muito mais uma vez a professora Clara por esse honroso convite, e agradeço a todos vocês que estão aí assistindo. E continuo aí, mais uma vez, reitero a minha disposição em participar de outras vezes, o que for possível, para tentar contribuir para esse curso tão importante aí da professora. Muito obrigado a todos. Obrigada também, agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.